Nosso agradecimento ao mestre Adalto Lourenço pela palestra e neste momento nós pedimos que vocês não saiam porque estamos abrindo as perguntas ao público. Quem deseja fazer pergunta, levante a sua mão e o microfone vai até você. Obrigada. Só uma pergunta bem interessante, por duas razões. Primeiro, a questão do que Deus fez quando o homem caiu do seu pecado original. Deixe-me tentar colocar duas coisas. Tem muita teologia aí no meio, tá? O pecado original é aquilo que nós herdamos dos nossos pais. Ou seja, a partir do momento que Adão pecou, ele tornou-se literalmente o líder de uma raça que seria exatamente como ele era. Portanto, Adão, tendo pecado, tornou-se um pecador, todos os seus descendentes seriam igualmente pecadores. A ideia principal que a Bíblia nos dá a respeito disso se encontra na promessa que Deus fez a Adão. Foi tanto uma advertência quanto uma promessa. Lembre-se que Adão ainda não havia pecado, a Eva não tinha sido nem criada ainda, e Deus está lá no jardim conversando com Adão e diz o seguinte: Adão, você pode comer de toda a árvore que tem aqui no jardim, de todos os frutos. Lembre-se que inclusive da árvore da vida, Deus não o proibiu comer da árvore da vida, mas Deus o proibiu alimentar-se da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse algo muito interessante. Ele colocou da seguinte forma: porque o dia que você comer desse fruto, certamente você vai morrer. No hebraico, a maneira como foi construído esse certamente morrerás é muito interessante. Ele diz assim: morrendo morrerás. Em outras palavras, Adão iria passar por um processo de morte. Não é que ele iria comer e já cair durinho ali, morto. Tanto é que se você ler o texto, você vai perceber lá em Gênesis capítulo 5 que Adão tinha 930 anos quando ele morreu. Realmente as palavras do Senhor Deus se cumpriram. Então tudo que você puder pensar em termos desse pecado original de Adão, ou seja, essa desobediência fez com que ele se tornasse agora um pecador. E sendo um pecador, essa é a característica predominante de todos aqueles seus descendentes também, que herdariam exatamente a mesma promessa de Deus: morrendo morrerás. Todos nós passamos por esse processo, e é irreversível o processo. Nós vamos experimentar isso a menos que o Senhor Jesus volte e nos leve para com Ele, ou tenha outro Elias escondido por aí, ou pelo menos mais um outro Enoque também escondido por aí. Caso contrário, essa promessa feita pelo Senhor Deus há de se cumprir. Então a questão do pecado original está relacionado praticamente com a desobediência de Adão, quando Deus disse para não fazer algo e ele fez. Só completando a ideia, não é muito complicado isso, porque lembrem-se que o pecado principal de Adão foi ter dado crédito àquilo que uma criatura falou e não àquilo que o Criador falou. Esse foi o problema dele. Porque ele deveria ter permanecido fiel àquilo que o Criador falou. A serpente disse para ele: olha, isso aí não vai acontecer, fica tranquilo, Deus sabe que o dia que você comer você vai ser igual a Ele. Esse é o problema quando nós não acreditamos no Senhor Deus. Pode perceber que a mesma atitude permanece na raça humana hoje, exatamente igual. Okay? Boa noite, eu sou Felipe. As leis da natureza, elas ordenam, essas leis ordenam a natureza, né? No caso, é verdade que um milagre seria uma quebra dessas leis, uma interferência nessas leis. E como então, se é verdade, como então explicar Deus contrariando as próprias leis ou causando desordem, no caso? Essa é uma pergunta também muito interessante. Muito obrigado por tê-la feito. A definição de milagre é justamente isso: é a natureza não funcionando da maneira convencional. Agora, vamos parar e pensar o seguinte: o que significa Deus quebrando as leis da natureza? Deus não está limitado a essas leis. A matéria, a energia, eu e você, as plantas, os animais, as galáxias, os planetas, nós estamos limitados a isso, mas Deus não. Portanto, o fato de Deus escolher fazer com que a natureza funcione de uma outra maneira, segundo o mesmo poder que Ele tem para fazer com que ela funcione do jeito que ela funciona hoje, não implica em que Ele está quebrando as leis.
Pelo contrário, Ele está usando o seu poder, a sua identidade, a sua capacidade para fazer com que a natureza faça exatamente aquilo que Ele quer. O que, em alguns casos, não é como nós estamos habituados a vê-la funcionar. Então essa definição de milagre é muito importante. Deus, Ele não quebra as leis da natureza para produzir caos. Ele faz com que a natureza haja de uma forma diferente daquela que nós estamos habituados, para que os seus propósitos prevaleçam. Então não existe nenhuma incompetência, nenhuma incoerência a respeito disso. Boa noite, professor Adalto. Boa noite. Meu nome é Ailon, tudo bom? Graças a Deus. A ciência, eu sou devidamente estabelecida, ela não vai de contra com a Bíblia corretamente interpretada, né? Essa é a sua colocação. A minha questão é em cima dos dias criados, como Deus fez, né? Criou a terra, criou as plantas, criou os animais e tudo mais. Eu queria saber essa correlação de dias, se é realmente um dia 24 horas ou qual é a situação dessa cronologia. Rapaz, muito obrigado pela pergunta. Agora literalmente eu estou em águas quentes. Eu vou dizer o que eu penso, o que eu creio. Você tem todo o direito de discordar comigo, mas gostaria de lhe informar que se você discordar comigo, você está errado. Antes de falar mais nada, vamos começar por aí. Pois bem, primeiramente, existem vários aspectos para nós estudarmos. O primeiro aspecto que eu queria colocar é o aspecto linguístico que nós encontramos nesse primeiro capítulo. A palavra que é utilizada ali é a palavra hebraica Yom. Yom significa um período de tempo, não significa tempo de 24 horas, um período de 24 horas necessariamente. Algumas vezes ela é utilizada dessa forma. No entanto, todas as vezes que a palavra Yom é utilizada com outras duas palavras, tarde e manhã, em todo o Velho Testamento, ela significa um dia de 24 horas. Então caberia àqueles que creem que os dias não seriam de 24 horas, mostrar que Gênesis capítulo 1 é uma exceção à regra. Isso em termos técnicos hebraicos. Esse seria o primeiro. Daí vem o segundo. Mas pode haver uma interpretação diferente. A interpretação que muitas vezes pessoas nos dão é aquela baseada em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, que é uma citação do Salmo 90, verso 4, que diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O problema é que esse texto não fala de Gênesis. Esse é um texto fora do contexto. Se eu usar essa metodologia, eu teria que dizer para vocês que a Bíblia foi um livro escrito para ateus, só para ateus. Porque o Salmo 53 diz o seguinte: não há Deus. Está na Bíblia. Afinal de contas, Deus existe ou não? Coloque dentro do contexto. Dentro do contexto funciona. Como que está dentro do contexto? Diz o tolo no seu coração: não há Deus. Agora sim, eu não posso tirar o texto do seu contexto, senão eu faço o que eu quiser. Então usar um texto como esse de 2 Pedro não pode ser utilizado para dizer que os dias de Gênesis seriam eras ou períodos, ou seja lá o que for. Agora, o argumento mais forte que eu queria dar para vocês é o argumento da própria Bíblia, ela interpretando-se a si mesma. Pergunta bem simples: como seria possível uma pessoa guardar o 4º mandamento se os dias de Gênesis não fossem literais? Qual é o 4º mandamento? O 7º dia. Guardarás o dia 7º. Por quê? Primeiro porque eles assim: em 6 dias farás todas as tuas obras, mas no 7º dia, esse é o dia dedicado ao Senhor teu Deus. Nele não farás trabalho nenhum. E ele dá lista: nem você, nem teu servo, nem ninguém. Por quê? O texto diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º dia descansou. Pergunta: período de quanto tempo Deus gastou para fazer cada dia? Porque é exatamente esse mesmo período de tempo que você tem que guardar. Se Deus gastou milhões de anos para cada dia, a minha pergunta é: o que você está fazendo todo final de semana? Você tem que trabalhar por milhões de anos. Tem alguns espertinhos que falam assim: não, mas eu nasci naquele que são milhões de anos de descanso. Isso não vale. Ou seja, o argumento bíblico, lembre-se que a lógica, o raciocínio hebraico,
era um raciocínio bem simples, coisas concretas comparadas a coisas concretas. Tinha que ser simétrico. Ou seja, se Deus está falando de 6 dias que Ele fez o mundo, então nós temos que trabalhar 6 dias, significa a mesma quantidade, o mesmo valor que tem aqui, é o mesmo valor que tem aqui também. Então eu creio que foram 6 dias literais. Eu pessoalmente acho que Deus até demorou muito. Se eu fosse Deus, eu diria o seguinte: haja mundo e houve mundo e viu Adalto que o mundo era bom. Pronto. Mas Deus tinha um propósito com isso. E se você estudar, você irá perceber qual é o propósito do Senhor Deus em ter feito 6 dias literais. Posso dar só algumas dicas, só para você ter uma noção. Dia 1º, criação da luz. Dia 4, criação do sol, lua e as estrelas. Perfeitamente científico. Primeiro energia, depois corpos celestes. É do jeito que a gente trabalha. Dia 2, criação da atmosfera e das águas, separação. Dia 5, animais que voam para a atmosfera, animais que vivem na água. Dia 3, criação do continente e da relva, das plantas e dos oceanos. Dia 6, criação dos seres humanos, dos animais que vivem na terra e se alimentam das plantas. Uma perfeita simetria de criação, planejamento, bem estruturado, muito bonito. Espero que todas essas palmas sejam elas dirigidas ao Senhor Deus. Ele é um crânio, é um gênio, faz as coisas de uma forma espetacular. Boa noite, doutor Adalto Lourenço. Eu sou Elaine Santiago, do 4º período de teologia do turno matutino. Eu tenho uma questão. O senhor falou sobre o processo de separação dos continentes. Gostaria que o senhor explicasse quanto tempo se deu esse processo de separação. E a minha outra pergunta: quais os principais obstáculos que um cientista que tem uma fé cristã encontra no mundo secular? Obrigada. Boas perguntas também. Vou começar de trás para frente, começando com a segunda pergunta. Os obstáculos que nós encontramos são aqueles obstáculos que qualquer um de vocês também encontra na sua área. Muitas vezes nós somos intimidados. Muitas vezes as pessoas tentam mostrar que nós somos pessoas de outro mundo, o que é verdade. A Bíblia diz isso. Eu li uma vez, só um pequeno parênteses que eu acho espetacular. Eu vi os anos que eu morei nos Estados Unidos, eles colocam em cartazes bem grandes do lado de fora da igreja, um tipo de um outdoor, o título do sermão. Então, só para compartilhar, o título desse sermão, que eu não entrei para assistir, mas eu fiquei curioso, o título dizia o seguinte: trabalhar para Deus é algo espetacular. Além do patrão ser muito bom, os benefícios e a aposentadoria são do outro mundo. Concordo plenamente com isso. Então, o que nós enfrentamos de desafios dentro da ciência é praticamente o mesmo que normalmente as pessoas enfrentam nas outras áreas. Talvez a diferença que seja um pouquinho sutil é que há uma necessidade muito grande de sabermos como defender a fé coerentemente, de uma forma inteligente. Esse negócio de falar assim: é pela fé. Não, mas como que Noé colocou toda aquela bicharada na água? Na arca, desculpem. Como colocou toda aquela bicharada na arca? É pela fé, meu irmão. Não, foi pela porta. E nós precisamos explicar como ele fez isso. Então há uma necessidade de raciocinar, de pensar, e esse é um desafio bonito. Eu sou grato a Deus pela oportunidade de trabalhar nessa área. Então os desafios de uma forma geral são os mesmos. Eu também sou intimidado, muitas vezes eu acho assim: será que eu devo falar agora ou não devo falar? Como é que eu vou falar a respeito do Evangelho para essa pessoa? Então eu já gosto de entrar batendo, falar assim: Deus está irado com você. Daí a pessoa fala assim: não, Deus ama todo mundo. Eu falei: como é que você sabe disso? Não, mas é o que as pessoas dizem. Não, mas o que as pessoas dizem nem sempre é o que Deus pensa. Como é que você sabe? Não, mas por que Deus estaria irado comigo? Eu falei: por que Deus te amaria? Me deu uma boa razão. O que você tem de bom para Ele te amar? Até agora você não pensou nele. Você não fez nada absolutamente para Ele, para que você... Para e pensa. Deus tem todo o direito de odiar. Fala assim: não, mas isso não está na Bíblia. Daí eu abro João 3:36. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
não é o amor de Deus, é a ira que permanece. Então está na hora de você se converter. Daí eu falo para ele: sabia que eu também já estive sob a ira, mas agora estou sob o amor, eu sei o caminho, eu posso te ensinar. Assim a gente evangeliza. Agora, eu também eu passo por aquele negocinho, falo, não falo, o que eu faço? Então é a mesma coisa dos dois lados. Daí a primeira pergunta, a questão dos continentes. Como se teria se dado essa questão dos continentes? Existe um raciocínio que é trabalhado pela geologia atual, que trata da separação continental. Por exemplo, a América do Sul está se afastando da África a 2 centímetros por ano. Isso é algo que nós temos medido, é publicação científica. Com uma distância de aproximadamente cerca de 3.000, quase por volta de uns 3.000 quilômetros, se você dividir esses 3.000 quilômetros por essa velocidade, 2 centímetros por ano, daí você vai ter que transformar em quilômetros por ano, 0,000002, um pouquinho lá, fizer essa divisão, você vai perceber que para chegar a essa distância, viajando 2 centímetros por ano, desde o momento da rachadura até essa distância completa, teriam se passado 150 milhões de anos. Daí as pessoas chegam e falam: não, mas está vendo, a Bíblia, pegar a genealogia da Bíblia dá 6.000 anos. Espera aí. Não, mas isso é um fato científico. A Terra, a América do Sul está se afastando da África a 2 centímetros por ano. Isso é um fato científico, sim, é verdade. Então 150 milhões de anos teriam se passado. Não, isso não é verdade. Mas claro, é um fato científico. Não é um fato científico. O fato científico é que hoje ela está se afastando a 2 centímetros por ano. A pergunta é: foi sempre essa a mesma velocidade? A resposta nós sabemos que é não. Portanto, não demorou 150 milhões de anos para a África e a América do Sul chegarem a 3.000 quilômetros de distância. E nós podemos trabalhar isso cientificamente. E a Bíblia fala dessa separação. A separação praticamente deve ter ocorrido durante o dilúvio, e a parte final dela deve ter se dado, como diz lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 25, Gênesis 10, desculpa, verso 25, e diz que nos dias de Peleg a terra se repartiu. Então provavelmente deve ter sido por ali o finalzinho dessa separação, a razão do porquê termos vários continentes hoje. No livro que eu escrevi, Como Tudo Começou, inclusive tem algumas cópias lá atrás desses 2 livros, Como Tudo Começou, Gênesis 1 e 2, a Igreja e o Criacionismo. No Como Tudo Começou eu trato um pouquinho dessa separação. Até alguns cálculos, para aqueles que gostam dos cálculos, estão lá atrás. Ok. Boa noite, professor. Sou o Raimundo, do 6º período de Teologia. Eu gostaria de saber como o senhor explicaria a referência à Bíblia que faz menção que Josué ora e para, o Sol. O seu entendimento seria o Sol ou o Universo? Como a física explicaria havia essa possibilidade? Isso é uma boa pergunta também. É uma pergunta relativamente complexa, mas acho que nós podemos entender. Quando nós tratamos do universo, nada está parado, tudo está em movimento. Então quando você diz que algo parou, a pergunta é: como que você sabe que aquilo parou? Deixa-me ilustrar de uma forma simples, eu creio que você vai entender. Talvez você já tenha estado numa estação rodoviária, pegando um ônibus para ir para uma certa localidade. Está o seu ônibus parado, você sentado aqui na sua poltrona, ali na janelinha, e um outro ônibus parado do lado do seu. Um dos 2 ônibus começa a andar. Qual? O seu ou o outro? Como é que você faz para descobrir qual dos 2 está andando? Se é o seu ou se é o outro? Você não precisa achar alguma coisa parada? Por exemplo, uma parede, uma árvore, ou então olhar para o próprio piso, para o solo, daí você sabe que está andando. No universo isso é muito complexo. Como eu disse, não tem nada parado. A Terra, ela gira no seu próprio eixo, e aqui onde nós estamos, a velocidade tangencial, ou seja, a velocidade nossa, é de aproximadamente 1.700 quilômetros por hora. Eu costumo brincar, eu digo que a Terra gira tão rápido, é por isso que tem tanta gente tonta no planeta, sabe? É meio mais ou menos por aí. Ela gira muito rápido. A Terra gira em volta do Sol a uma velocidade de 32 quilômetros por segundo. E o Sol gira em relação ao centro da nossa galáxia a uma velocidade de aproximadamente 900.000 quilômetros por hora. Ou seja, nada está parado.
Agora, vamos parar e pensar nessa proposta. Primeiro, a Bíblia é muito consistente na maneira como ela trata. Ela nos diz que Josué orou e o sol parou. Mas a Bíblia diz que não foi só o sol, foi o sol e a lua. Isso já elimina uma das possibilidades, porque se o planeta Terra tivesse parado, imagina aquela lâmpada sendo o Sol e aqui o planeta Terra, nós estamos girando desse jeito. Você está olhando, o Polo Norte está virado para você, o Polo Sul está desse lado, então a Terra gira dessa maneira, a maneira que você está olhando. Se a Terra parasse, então o Sol ficaria sempre refletindo desse lado da Terra. E a Lua? A Lua continuaria girando, então não foi a Terra que parou. Isso é certeza. Ou seja, cientificamente falando, o que parou foi o universo todo. Agora, para Deus, qual é mais difícil? Para a Terra ou para o universo? Tanto faz. Não tem nada difícil para Ele. Cientificamente, para que não acontecesse nada no planeta Terra, Ele pararia o universo. Porque se Deus freasse a Terra, nós sairíamos voando na direção para o lado que o Sol nasce a mais ou menos 1.700 km por hora. Esse seria um pequeno probleminha, porque o Oceano Pacífico viria em cima da gente a 1.700 km por hora. Demoraria uma questão de uns poucos minutinhos para ele chegar aqui onde nós estamos. Não foi a Terra que parou. Eu sei que qualquer astrônomo iria dizer, isso é completamente insano. Se você não conhece a Deus, tudo é insano. Sem dúvida. Professor Adalto, eu sou aluno do 4º período de Teologia e eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito do livro de Gênesis. No capítulo 1, Deus diz que Deus criou os céus e a terra. Logo em seguida, no capítulo 2, diz que ela estava sem forma e vazia. Vazia dá para você compreender, mas sem forma, há um questionamento, até porque existem teorias na teologia que diz que aí entre o capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 12 tem a teoria da lacuna. E a pergunta é, como a ciência explica esse fato? Essa é uma boa pergunta também, só que a ciência não trabalha com isso. Realmente essa é uma questão totalmente da teologia. O que eu posso afirmar cientificamente é que o que foi dito no verso 2, nós temos uma evidência científica muito grande. Amanhã eu vou tratar um pouco dela, que o texto nos diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ou seja, logo no início do universo já havia água. Isso é um problema muito sério para a cosmologia do Big Bang, porque tecnicamente não deveria haver água no início do universo, por uma razão bem simples. Segundo os que acreditam na teoria do Big Bang, teve que haver primeiro a formação das estrelas. E o processo, que é um processo de fusão nuclear que ocorre nas estrelas, resultante desse processo, teria havido a formação do elemento químico oxigênio. Isso é conhecido como ciclo do CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio. E essas estrelas teriam que ter explodido para que esse oxigênio que estava dentro delas saísse e formasse moléculas d'água. O problema é que nós encontramos água, moléculas de água, em corpos celestes que estão localizados a mais ou menos 13,5 bilhões de anos-luz da Terra. Isso significa uns meros, segundo a datação evolucionista, uns meros 200 milhões de anos após a origem do universo. Ou seja, não teria dado tempo nem das estrelas se formarem ainda. Como explicar a existência de água logo no início? Então é algo assim que os cientistas estão muito confusos, porque não dá para fazer o universo ficar mais velho. Já chegaram no limite. E logo no início já tinha água, e a Bíblia diz que logo no início já tinha água. Agora a questão da lacuna, não vou discutir aqui agora, mas no livro Gênesis 1 e 2 que eu escrevi, eu trato justamente disso. Quando ele trata da questão da terra estar sem forma e vazia, ela apenas é uma maneira gráfica de mostrar como era essa matéria antes do planeta Terra ter sido formado. Essa é a posição que eu defendo. No livro eu trato com mais detalhes essa questão. Meu nome é Márcio, eu sou do 4º período de Teologia, e a pergunta é a seguinte: com relação ao dilúvio, eu queria saber do senhor o seguinte, porque existem teorias que dizem que o dilúvio ele foi global,
Ele foi parcial e ele foi local. Eu queria saber do senhor qual a resposta que o senhor poderia me dar com relação a isso daí. E com relação àquela água, né? Alguns dizem que ela hoje está lá na Antártida. Aí eu queria saber com relação a isso daí. Essa é uma pergunta muito boa também. Vocês já perceberam que nós estamos tratando praticamente da questão do criacionismo bíblico, na sua essência, e perguntas relacionadas com a Bíblia. E é possível responder muitas delas usando a ciência, inclusive, porque a ciência nos ajuda a entender. Então, com respeito ao dilúvio, deixe-me fazer uma pergunta bem simples. Aves em situações de inundação, o que as aves fazem? Elas morrem afogadas? Não, o que acontece com as aves? Elas vão para um lugar onde não tem inundação, isso é óbvio. Então, por que um Deus sábio mandaria Noé construir uma arca e colocar aves se o dilúvio fosse só local? Isso não faz sentido. Um Deus sábio falando para Noé construir uma arca daquele tamanho para colocar os animais ali dentro se o dilúvio fosse local. Pega os animais e vai para outro lugar, muito mais fácil. Não precisa nem se preocupar com as aves iriam por conta própria, a menos que o dilúvio fosse global. Daí haveria necessidade de construir um barco como aquele que foi construído. A questão da água do dilúvio estar na Antártica, essa informação não é correta. Se nós derretermos todo o gelo que está na Antártida, todas as chamadas geleiras eternas, que não são mais eternas, que estão desaparecendo, se derretermos todo o gelo que tem no nosso planeta, isso daria mais ou menos 30 centímetros de água nos oceanos. Isso daí não inundaria o planeta. Então a pergunta é: para onde foi toda a água? Antes de responder essa, tem uma outra pergunta: de onde veio toda a água? É possível responder as duas cientificamente. Só que se a gente for fazer isso aqui, a gente vai ficar para uma outra palestra aí de umas 8 horas mais ou menos para esclarecer, mas é possível também. Aqui atrás, professor. Pois não. Boa noite, meu nome é Tobias Ratchuel, sou aluno do 2º período, né, de Ciências da Religião. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar seu conhecimento, né? Doutor, é o seguinte: em Gênesis capítulo 1 fala sobre a criação e também sobre os dias, né? Os dias, no 4º dia, diz a Gênesis que a terra foi, no 4º dia o sol e os luminares foram criados. Se somente no 4º dia os luminares foram criados, como literalmente poderia ter havido o dia 1º, 2º e 3º? Essa é uma problemática que eu gostaria de passar para o senhor, saber o que o senhor acha disso, pode esclarecer? Sim, muito obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta muito importante também. Como seria possível saber a duração dos dias antes da criação do Sol, da Lua e das estrelas? Essa é uma pergunta muito legal. Primeiro, qual a definição de dia? A definição de dia é o tempo que o planeta demora, no caso a Terra, demora para dar uma volta em volta do seu eixo. Você precisaria ter um Sol para saber quanto tempo ela demora para dar uma volta em volta do seu eixo? Não. Não é necessário. Você não precisa ter um ponto luminoso para saber quanto tempo demorou para a Terra dar uma volta em volta do seu dia. Por exemplo, na física, existe algo chamado pêndulo de Foucault. Se você pegar aqui na universidade, construir uma torre de mais ou menos uns 30 metros de altura, tá? Pendurar num cabo de aço uma bolona de ferro ou chumbo bem grandona, com uma pontinha espetada, assim, uma bolona mesmo, que eu digo assim, de uns 50 quilos, tá? Deixa ela pendurada, coloca assim, com a pontinha embaixo dessa bola, bem próxima da superfície, e pede para o pessoal segurar direitinho, não deixa ninguém mexer nessa bolona pendurada ali assim. Se você fizer de tal forma que o vento não tenha influência nenhuma nessa bola e nem no sistema, dali uns 10 dias você vai perceber que essa bola estaria oscilando. Se você medir a oscilação, você sabe quanto tempo demora para a Terra dar uma volta em volta do seu próprio eixo. Isso é física. Então não haveria necessidade de ter corpos celestes nenhum para você saber quanto tempo a Terra demorou para dar uma volta em volta do seu eixo. Mas a Bíblia diz que já havia um sistema de medição. Deus criou a luz.
Então havia um lado da Terra que estava iluminado e outro lado não, porque houve tarde e manhã no primeiro dia. Então a luz era um ponto de um lado só, por ali seria possível medir o tempo de rotação do planeta. Não haveria necessidade da criação do Sol e da Lua, das estrelas, para sabermos o dia 1, o dia 2 e o dia 3. Já havia um mecanismo para que isso fosse feito. Eu tenho duas dúvidas que eu queria perguntar ao senhor. Uma delas é, até o nosso irmão perguntou ali a respeito de quando o Sol parou. Na verdade, o senhor falou que foi o universo que parou, né? Eu gostaria de saber se isso trouxe alguma consequência para os dias de hoje, né? Eu já ouvi dizer, parece que é um ano bissexto, é originado disso daí. E a segunda pergunta também é que o Mar Morto, dizem que aquela grande quantidade de sal que ele tem hoje, né, fazem uma referência a ser Sodoma e Gomorra, né, que está hoje naquela região lá. Gostaria de saber se isso é verdade ou se é um mito também. Tá, com respeito à questão do dia de Josué, por favor, aqueles que têm dito por aí que a NASA já provou que está faltando um dia, por gentileza, isso aqui é aquela coisa que eu falo assim, queima. Isso aí não pode existir, isso é uma mentira terrível, que tem atrapalhado a vida dos cristãos por aí. Não existe isso, isso nunca aconteceu. Tá? Então a questão de algum reflexo disso para os dias de hoje, se houve algum, nós não sabemos. A questão do dia bissexto é um pouquinho diferente. Por exemplo, para a Terra dar uma volta certinha em volta do Sol, ela dará 365 voltas em volta do seu eixo, mais 1/4 de volta, o equivalente a 6 horas. Então, se você pegar 4 anos, somar 6 horas de cada ano, dá mais as 24 horas, que seria mais um dia que está faltando. Então, isso está relacionado com o tempo que a Terra demora para dar uma volta em volta do Sol. Eu creio que o que teria sido muito interessante naquela época, imagina no dia de Josué, você e a sua família morando do outro lado do planeta no escuro, à noite. Já pensou seu filhinho? Mãe, está na hora de acordar. Não, meu filho, está escuro. Mãe, mas eu já dormi quase um dia inteiro. Não, meu filho, é sua impressão. Não, isso seria quase um dia inteiro mesmo. Agora imagina um outro que não sabia o que estava acontecendo. Rapaz, eu já trabalhei, o sol nunca mais que se põe, esse dia está rendendo. Ou seja, teria sido coisas locais, acontecimentos locais. Na verdade, não teria nenhuma sequela relacionada com os dias atuais. A segunda pergunta eu esqueci. Do Mar Morto. Tá. A questão do Mar Morto e a quantidade, a salinidade ali. Essa é uma explicação que, no caso de Sodoma e Gomorra, ela só seria válida se aquilo que caiu ali, que provavelmente foi um corpo celeste, deve ter sido um asteroide, um meteoro, alguma coisa, tivesse um alto grau de salinidade, o que geralmente não é o caso dos corpos celestes. Tá? Quando a Bíblia fala de fogo e enxofre não tem muita coisa a ver com essa questão da salinidade ali do mar. O negócio é um outro caso. Todos os rios levam muitos resíduos para os oceanos. Por exemplo, o rio Amazonas aqui, o volume de sedimentos que é transportado é um negócio fabuloso, é violento. E esses resíduos incorporam sais normais que nós temos. Tá? Como se você não tiver uma maneira de escoar esse sistema todo, que é o caso do Mar Morto, esse sistema vai acumular, a quantidade de sal fará com que a evaporação seja mais rápida, que é o que acontece, produzindo um acúmulo muito grande. Então é possível medir o acúmulo de sais ou de resíduos que são trazidos pelo Rio Jordão, naquela região, e ter uma ideia desde há quanto tempo esse negócio está acontecendo ali, que bate mais ou menos com a idade que nos é dada ali da época de Abraão, mais ou menos 1800 anos, entre 1800 e 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos nessa fase. Ok, penúltima pergunta. Boa noite, professor. Meu nome é Leonardo, sou do 2º período de teologia. A minha dúvida é a seguinte, o senhor falou que a Terra tem em torno de 6.000 e 6.500 anos da criação. Isso inclui o universo ou só a Terra? E outra coisa, constantemente temos reportagens de achados arqueológicos, de fósseis que dizem os arqueólogos, os cientistas, de milhões de anos. Eu queria saber a posição do senhor em relação a isso. Obrigado. Também são duas boas perguntas. A questão da idade do universo, eu vou discutir um pouco amanhã cedo, mas eu posso adiantá-la alguma coisinha básica nisso. Na verdade, quando nós tratamos da idade do universo, da idade do planeta Terra, tudo é questionável.
Nós não temos uma idade específica. Eu sei que nós somos ensinados que o universo, a Terra teria 4,5 bilhões de anos, 4,5 a 4,6 bilhões de anos, e o universo teria mais ou menos 13,7 bilhões de anos, mais ou menos 0,5% para cada lado aí. Isso é os conceitos básicos. A questão do universo e da proposta bíblica. Quando a Bíblia fala do universo, o universo foi trazido à existência no 4º dia. Então o planeta Terra ele é 3 dias mais velho do que o resto do universo. Esse é o padrão bíblico. Eu pessoalmente não tenho nenhum problema em aceitar essa ideia, tanto cientificamente quanto em termos práticos bíblicos. Eu posso dizer isso, amanhã eu vou explicar com mais detalhes o porquê isso é possível. Agora, a questão da idade específica, aí eu queria só dar algumas coisas para você pensar e para vocês pensarem. Os métodos de datação que nós temos, eles são métodos confiáveis, porque eu trabalho com metodologia de datação também. E deixa-me tentar explicar de uma forma bem simples. Eu vou pegar um copo, eu vou encher esse copinho d'água. Digamos que esse copinho tivesse 100 ml de água aqui dentro. Eu vou fazer um furinho do lado do copo e o copo começa a vazar a água. Eu vou medir o quanto de água está vazando. Digamos aí que depois de alguns minutos eu venha a fechar o copo, o furinho, eu meço que aqui dentro ainda tem 50 ml de água. Eu medi, estava vazando 10 ml por minuto. Se vazou 10 ml por minuto e eu comecei com 100 ml, agora eu só tenho 50, isso significa que 50 ml de água vazaram. Como estava vazando 10 ml por minuto, isso significa que 5 minutos foram necessários para vazar esses 50 ml. Isso são umas continhas básicas que a gente faz. Então tá bom. Eu pergunto para você, como funcionam os métodos de datação? Do mesmo jeito. Você precisa saber quanto do elemento químico tinha quando o fóssil foi formado. Nós medimos no laboratório quanto do elemento químico ainda está no fóssil hoje. Nós precisamos saber o quão rápido esse elemento químico se desintegra. Por exemplo, carbono 14. Então, quando nós fazemos esses cálculos, eu sei o quanto do elemento químico ainda tem hoje, eu sei o quanto que o elemento químico desintegra, só tem um problema que eu não sei. Qual? Quanto tinha quando o fóssil foi formado. Se eu não souber quanto tinha quando o fóssil foi formado, eu não sei há quanto tempo esse processo está acontecendo. Não sabendo há quanto tempo o processo está acontecendo, qualquer datação feita seria um equívoco. As pessoas chegam para mim e falam assim, não, mas como é que os cientistas então calculam essa idade? Eles assumem o quanto havia no início, mas esse assumir é uma pré-suposição. Eles falam assim, não, mas como que a gente trabalha isso? Falo, é simples. Nós precisamos saber com precisão quanto do elemento químico tinha quando a rocha ou quando o fóssil foi formado. As pessoas me perguntam, mas como é possível saber isso? A resposta é simples, pergunte a Deus, Ele sabe. Nós, cientistas, não. Nós temos que chutar, nós achamos que. Então a questão da datação, toda ela é meio problemática. Mas algo para você pensar. A estrela mais próxima da gente, além do Sol, a estrelinha chamada Próxima Centauri, que eu já mencionei, ela está a 4,34 anos-luz de distância da gente. Isso significa que, teoricamente, a luz demoraria 4 anos e 4 meses para chegar até aqui. Posso fazer uma pergunta bem simples? Quais estrelas Adão viu? Porque se você usar esse raciocínio, 4 anos e 4 meses depois de Deus ter criado o Sol, a Lua e as estrelas, é que a luz da primeira estrelinha, além do Sol, estaria chegando para Adão ver. Imagina Deus falando para Adão, olha o meu céu estrelado. Uma estrelinha, depois de 4 anos. Depois de 20 anos, Adão teria condição de ver mais ou menos umas 8 estrelinhas. E se o universo tivesse, o planeta Terra tivesse 6 mil anos, usando esse raciocínio, nós não teríamos visto absolutamente nada do universo ainda. Então isso significa que o universo é extremamente velho? Não, isso. Pelo contrário,
A evidência que nós temos é que o universo foi criado pronto, com a luz chegando em todas as direções. E amanhã eu gostaria de provar isso cientificamente. Ok, a nossa última pergunta, professor. Boa noite, meu nome é Camilo. Professor, a pergunta não é científica não, é uma dúvida pessoal. Eu já li alguns livros e fala que o Charles Darwin, ele no final da sua vida chegou a duvidar da sua própria teoria. A pergunta que foi feita é que Charles Darwin, no final da sua vida, ele chegou a duvidar da sua própria teoria. Por favor, se você leu algum livro dizendo que ele se converteu, queima. Não é verdade isso. Aí tem sido dito pelos cristãos. Não existe uma única evidência bibliográfica que Darwin tenha se convertido. Nenhuma. É que às vezes a gente quer assim, mostrar que o evangelho é tão poderoso que até Darwin poderia se converter. Tá? Por favor, não façam isso. Nós não temos evidência bibliográfica que Darwin tenha se convertido. Com respeito à teoria, ele tinha alguns questionamentos no início. No final da vida dele, pelo que tudo indica, não. Pelo menos nos escritos que ele deixou, ele tinha dúvidas com respeito à origem da vida, não com respeito à origem das espécies. Tanto é que um dos amigos dele, chamado Asa Gray, tem muita correspondência entre os dois, e Darwin questionava muito como que vida teria vindo à existência. E pessoas confundem às vezes esse questionamento que ele tinha a respeito da origem da vida com a proposta dele, que foi sobre a origem das espécies. Darwin não tratou da origem da vida, ele tratou da origem das espécies. Então, com respeito à teoria dele, não. Tá? Todo, pelo menos no material que nós temos, escrito por ele.